Bolsonaro, que no passado era para nós uma esperança antissistêmica, agora para tentar reverter todo o processo, ele tem que pedir bênção para o sistema. Sobre a prisão do Bolsonaro, se acontecer, vai ser o pior erro de cálculo da história. Bolsonaro, do jeito que está, nessa de vai preso, não vai preso, é mais uma agonia, uma ansiedade para ele, pessoalmente. Só que o povo fica em alerta. Se você prender, aí você vai ver. Aí o povo vai voltar a ficar apaixonado na causa. Acredito que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica para tentar humilhar ele. Já tomaram o passaporte, estão fazendo manobra para tomar do Eduardo. Eles vão fazer isso para humilhar o Bolsonaro, para tentar minar. Só que tudo que você faz contra um cara com um senso de injustiça social, isso vai fazer com que ele cresça. Então, até hoje não foi decretada a prisão, depois de 2 anos, por que não tem essa prisão? Porque estão calculando e vendo que é a pior opção. Acredito que o Lula não dá conta de vencer essa eleição em hipótese nenhuma, conta da economia. Presidente Lula, se você não apresentar um plano austero de corte de gastos, um plano fiscal de verdade, que essa ladainha que vocês estão fazendo aí com a Haddad não faz sentido nenhum, para de gastar bilhões em viagem, para de gastar bilhões, você vai gastar agora 3,5 bilhões para contar a história para o povo brasileiro, para tentar amenizar o sofrimento deles. Né? A picanha não vai chegar, assume isso para o povo. Eu não vou cobrar de você fazer uma gestão excepcional, porque você não entende gestão. Está provado. Você foi um sortudo em 2003 por causa do boom de commodities no mundo, e agora você está sem sorte. E sem sorte e sem gestão. Cadê as grandes obras? Cadê a matriz energética sendo aumentada no país para a gente gerar mais emprego? Cadê a tecnologia? Você não fala disso, cara. E está queimando todo o nosso dinheiro. Pela primeira vez na história, chegar em 9 trilhões de endividamento. Por que o Correios, de novo, Bolsonaro assume, vai lá com a gestão austera, tira a companheirada, Correios começa a dar lucro. Como que uma empresa que não tem concorrente está dando prejuízo, tem um rombo lá? Tudo de novo, vai voltar tudo de novo, a gente vai ter que ir pra rua de novo. De todo mundo que é conservador, o Tarcísio é o único nome que agrada a esquerda. Então, realmente, ele é uma potência. Por quê que agrada a esquerda? É porque ele já trabalhou com a Dilma Rousseff, né? Ele já trabalhou com a esquerda, ele dialoga bem com a esquerda. O Tarcísio, ele jamais ganharia para governo se o Bolsonaro não tivesse abençoado ele. Não foi eu que taquei cadeira em alguém. Não foi eu que usei o dinheiro público para inventar mentira e usar a televisão e o rádio. E fazer propaganda enganosa ainda. Eu sou Ultraman, eu sou Ironman. Do jeito que tava ali, só tava cortando minha respiração. Tipo, ao invés de ter uma respiração Eu falo porque eu trinquei 3 costelas, tá? E eu saí do hospital andando. Não, eu também saí andando. Eu entrei andando também, não entrei assim do jeito que você tá imaginando, não. Porque teve uma agressão física. A gente não tá diminuindo teve isso. uma tentativa de homicídio. É aquilo lá chama tentativa de homicídio. Eu fiquei 5 anos na academia de direito e quando você usa uma força abrupta e mira na cabeça de uma pessoa, tomado de uma forte paixão igual ele estava, ele não estava indo por uma agressão que artigo 129, ele estava indo por 121. E olha só, pessoal, Pablo Marçal fala sobre a reversão da sua elegibilidade, vai falar ainda sobre 2026, um possível confronto contra Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas e ainda ele descascou o Lula. Nós vamos mostrar aqui essa entrevista que aconteceu ali na TV CNN, onde ele foi confrontado novamente e agora parece que ele entrou no jogo para valer. Confira só essa entrevista que está sensacional. Pablo Marçal colocando em pratos limpos tudo aquilo que a mídia podre quis destruir, mas agora nós vamos mostrar a verdade. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa e veja agora essa entrevista sensacional com Pablo Marçal. Falando sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico. Qual a sua expectativa em relação a esse processo? Se pretende recorrer e se acredita que vai estar nas urnas em 2026? Não tem nem como ter abuso de poder político, porque eu não sou político, nunca exerci um cargo político, então não faz o mínimo sentido. Acho que vai ser revisto. O TRE é um tribunal sério aqui de São Paulo. E a questão de abuso de poder econômico, eu não coloquei nenhum real, só teve doação, não teve R$1 de dinheiro público. Então, eu acredito que vai ser facilmente revertido. Tem outras ações correndo, mas eu acredito de verdade, como jurista, eu acredito que não faz sentido nenhum tipo de inelegibilidade.
Teria havido, por exemplo, uma troca de doações em dinheiro para sua campanha, em troca de apoio político para candidatos, aí haveria um ponto polêmico a ser avaliado. Eu gostaria da sua opinião, a sua visão, que o senhor traga aí para a nossa audiência, como você enxerga aí essas acusações. Eu só não vou dar uma opinião, vou trazer a verdade. Eu fiz um vídeo falando que como eu estava gravando sem parar para todo mundo, fiz um vídeo falando que quem doasse certo valor, eu gravaria um vídeo com essa pessoa. Então não tem, dos 91 mil doações, não tem um único registro do valor que eu coloquei. Então foi cancelado, a equipe jurídica, quando viu o vídeo, pediu para suspender a ação, então ela não foi concretizada, então não tem materialização dela. Só que a decisão, novamente eu falo, não tem abuso de poder político, porque eu não sou político, sou nem PEP, não sou nem pessoa politicamente exposta, né, exposta politicamente. Então, e não tem abuso de poder econômico, porque, de novo, não tem a materialidade. Assim, eu não tenho fé, eu tenho certeza que vai ser revertido. Agora, na disputa eleitoral de São Paulo, eles ficaram desesperados, porque eu estava sem padrinho político, sem dinheiro público, sem meu dinheiro privado, que eu decidi também não colocar, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, e a gente cresceu de forma astronômica. Por exemplo, o Guilherme Boulos, ele gastou perto de 80 milhões de reais. Então, picaram o dinheiro público e ficaram desesperados de ver que o povo está cansado desses políticos que não têm solução para esse país. Eles, com tantas bravatas, em relação à primeira instância do juízo, respeito completamente a decisão dele. Ela vai ser revertida no tribunal. Falo exatamente por não ter materialidade. O Bolsonaro, ele pegou ele tomou 3 ações, 3 condenações de inelegibilidade e já converteu uma. Acredito também que ele consiga reverter as 2, porque Bolsonaro, ele falou em reunião com embaixadores. O Lula, com o time, teve encontros um pouco mais duvidosos e não ficou inelegível por isso. Então, no Brasil, a gente precisa ter muita calma numa decisão de primeira instância. Não estou apavorado, pode contar comigo em 2026, que num cargo ou no outro eu vou estar disputando aí ou o governo de São Paulo ou a presidência do Brasil. No caso da disputa para o governo de São Paulo, enfrentar o Tarcísio, que é o franco favorito, não seria uma disputa inglória, difícil de ter aqui em São Paulo? Toda disputa é difícil. Quando eu comecei a disputa, mesmo sem tudo que eu já falei, sem dinheiro público, sem rádio, sem TV, sem tudo, sendo desconhecido, politicamente falando, vindo de fora do cenário eleitoral, eu estava com 1%, aí foi para 2%, foi para 5%, foi para 11%, 12%, 13%, e acabou que eu terminei com 28% dos votos válidos. Foi algo impressionante para todo mundo. E o mais impressionante ainda é a pesquisa que roda até hoje, e aí você vê ali, eu já marquei 22 pontos, 18 pontos, eles estão testando vários nomes ali, e eu tô girando em torno disso, algumas vezes aparecendo em segundo turno com o próprio Lula. Então, assim, eleição muda tudo. O Tarcísio é um bom governador, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. E eu não vejo como difícil, Eu já saí nas pesquisas para governo, estou em segundo lugar absoluto, sem o Tarcísio eu estou em primeiro absoluto. Então, eu não acho o governador uma pessoa ruim, a gestão dele não é ruim também. Mas, por exemplo, às vezes o cenário gira, ele sai para presidente. Então, ele saindo para presidente, dependendo do cenário, eu saio para governador de São Paulo. Nenhum tipo de aliança com ele, mas para as pessoas entenderem, eu estou pronto para disputar executivo, ou o governo de São Paulo, ou a presidência do Brasil. No meu coração, quero deixar claro para você que é brasileiro, eu vou servir vocês como presidente desse país. Se não for nesse 2026, vai ser em 2030. Se não for em 30, vai ser em 34. Eu realmente tenho uma disposição, meu coração está focado nisso. Tem crescido nisso, tem amadurecido nisso, então contem comigo nisso. Independente do que acontecer, eu não vou desistir do Brasil. Eu acredito na mudança de mentalidade do brasileiro, então eu estou muito animado com isso. Você falou que acha que talvez não seja bom para o Brasil esse tom que você usou na campanha. Você se arrepende dessa agressividade? Você acha que você errou nesse processo? Não errei, e era necessário fazer dessa forma para chamar a atenção do povo. Então, você vê que o povo do Brasil, independente do resultado da eleição, continua firme comigo ali. Eu já disputei a presidência em 22 e algumas semanas, e acabou sendo caçado o partido, que eles estavam numa briga entre eles lá, no PROS.
e eu não passei do 1%. E imagina você sem tempo de TV, você sem tempo de rádio, você sem dinheiro público, sem padrinho político. Então não tinha, o Boulos tinha um padrinho político chamado Lula e o Bolsonaro estava apoiando o Nunes. Então eu não vejo que aquilo foi ruim, aquilo despertou, né, o mundo inteiro. Então eu saí lá na capa do New York Times, eu tenho lá o New York Times, eu saí em 48 jornais mundo afora por causa do destempero emocional do candidato, né, que foi para vias de fato. Falava o que queria, na hora que foi ouvir algumas verdades ou supostas verdades, porque vai saber, né, o que cada um acaba fazendo na própria vida. Aí naquela hora você percebe que foi tudo muito assertivo. Eu acredito na soberania de Deus. Eu vi que dava para ganhar. Eu sei que isso ninguém vai falar nos noticiários, mas a gente rodou as tracks, eu estava ganhando na sexta-feira, estava em primeiro, a equipe do Nunes estava desesperada. E eu acredito em toda a consequência disso. Se eu tivesse vencido, eu estava servindo o povo de São Paulo assim de corpo, alma e espírito. Mas eu acredito. Eu nunca neguei em nenhuma entrevista que não ganhar essa eleição da prefeitura seria um livramento da minha vida. Eu sinto um chamado muito forte, né, que o Brasil, nesses mais de 40 presidentes que já passaram nesse cargo, nunca tivemos um empreendedor, nunca tivemos um investidor, nunca tivemos alguém que de fato saiu de baixo, venceu e ficou muito rico e tem interesse em ajudar os outros. Então eu vejo que é um tempo novo. Sobre a campanha de São Paulo, ela começou muito bem. E aí a própria equipe, né, do Ricardo, a própria equipe do Boulos, eles começaram a apertar porque eles viram a ameaça. Em relação a essas ações todas que estão correndo contra mim, eles juntaram um grupo, né, eles mesmos, tanto o Nunes quanto o Boulos, naquele debate da Veja, eles combinaram em não ir para ficar só as mulheres contra mim. Então o debate da Veja ficou feio demais para eles. Ali eu comecei a crescer, porque ninguém gosta de pessoas que, né, às vezes arregam um compromisso. Então eu vejo que foi um grande aprendizado. Bolsonaro, que no passado era para nós uma esperança antissistêmica, agora para tentar reverter todo o processo, ele tem que pedir bênção para o sistema. Então, você vê ali, não tem nenhum candidato conservador, foi esse o motivo, Clarice, que fez eu entrar na disputa da Prefeitura de São Paulo. Eu não ia entrar. E eu avisei várias vezes, eu não vou disputar essa eleição mais nenhuma vez. Aproveita, é a chance que eu tenho, que todo mundo tem em São Paulo, né, de ter uma pessoa com esse perfil. Não que eu estou me achando, é porque não tem esse perfil. Na última vez que teve, a pessoa só pingou lá e saiu correndo. Então teve, na verdade, né, uma forma relâmpago que passou aqui. O brasileiro, ele não está preparado para discutir a política no nível que a gente pode levar o Brasil. Mas a gente tem que treinar. E agora eu estou tomando uma perseguição desatada, tentando me frear e me tirar do páreo. Porque se for normalmente assim, com essa queda de popularidade do Lula, ele sem chance nenhuma, ele vence essa eleição. Aí a gente tem que ver quem é que vai estar no páreo. Meu sentimento, finalizando a resposta, é que o que está acontecendo agora é como se fosse a corrida lá do Dick Vigarista. Alguém que sabe que não ganha a corrida vai começar a quebrar o carro de todo mundo, igual o Caiado tá inelegível. Eu estou em primeira instância inelegível. Mas você está se referindo especificamente ao Bolsonaro, que pode quebrar o carro dos adversários? Não, o Bolsonaro não. Quem vai ser o Dick Vigarista? Quem realmente olha para o espectro político do lado esquerdo e do direito, quem que está na esquerda quebrando o carro de todo mundo na direita? Mas você foi o Dick Vigarista da última eleição? Não fui, não. Eu fui o cara que chamou atenção, não quis quebrar ninguém. Então, assim, a política, se você não jogar o jogo que esses caras jogam, não tem como você entrar, né? Não tem como nem você propor uma mudança. É desproporcional. Então, o jogo foi 100% desproporcional. Então, eu tive que usar o quê? A atenção das pessoas. Na véspera da eleição, o seu nome estava numa onda de crescimento, as pesquisas qualitativas dos adversários estavam detectando isso, até que surgiu o laudo falso do Guilherme Boulos, que seria usuário de cocaína. Eu queria que agora, com a passagem do tempo, olhando em perspectiva, qual a sua avaliação do impacto que esse episódio teve no dia da eleição e como é que você explica esse acontecimento? Em primeiro lugar, se eu soubesse que era falso, jamais autorizaria essa postagem. Ali, ó, na campanha eleitoral, chegava de dossiê, que eu imagino que estavam fazendo meu e deles também, né? Que a eleição é uma loucura. Chegava de dossiê, de documento de todo mundo, e eu sempre reprovando e nem querendo ouvir. Então, de última hora ali, no calor da emoção,
uma pessoa da minha equipe confiando em outra pessoa, acabou postando. Eu estava ao vivo num podcast, não foi eu mesmo que postei, então no calor da emoção alguém acabou postando ali, e de fato eu acredito que aquilo ali prejudicou bastante. O que eu percebi, né, de ter 1.700.000 votos? Eu percebi que as pessoas, nenhuma que estava comigo deixou de votar em mim. Mas as pessoas, né, do centro, aquelas pessoas que decidem o voto na última hora, que tava assim, será que eu vou... Que é anti-PT, anti-esquerda aqui em São Paulo, elas estavam assim, será que eu voto no Nunes e deixa do jeito que tá, ou aposto a ficha no Marçal? Então eu acredito que o indeciso de última hora, ele pode ter escolhido o mais confortável, a opção emocionalmente mais estável naquela hora, porque foi forte a comoção. Eles conseguiram na justiça, inclusive, derrubar 2 contas minhas, e derrubar essas contas eu não comuniquei com o povo, então o que aconteceu gerou um problema maior. Eles gastaram quase todo o dinheiro de televisão e de rádio falando mal de mim, inventando mentira, me vinculando com o PCC. Nunca tive um contato com o PCC, mas os caras bateram nisso. Mas tem investigações que apontam o envolvimento do PRTB, pessoas do PRTB. Mas assim, o partido tem 200.000 pessoas, isso aí eu cheguei no partido para disputar a eleição, estou até hoje. Agora, eles forçaram muita barra, né? Eles usaram muito dinheiro do próprio povo para mentir, para fazer isso. Então, fica parecendo que eu baixei o nível. Eles baixaram o nível muito mais. Não foi eu que taquei cadeira em alguém. Não foi eu que usei o dinheiro público para inventar mentira e usar a televisão e o rádio. E fazer propaganda enganosa ainda. Porque se está mentindo com dinheiro público, tinha que devolver isso para o cofre público. Então, quando fala, parece assim, nossa, você acabou com a eleição. Não, não acabei com a eleição. É porque eu consegui viralizar 2 cenas. E essas 2 cenas eu nacionalizei a eleição, e a última, pelo destempero de um dos candidatos, eu consegui internacionalizar isso. Então, até hoje, onde eu vou, eu falo com parlamentares em Portugal, da cadeira. Estou lá na casa do Trump em Mar-a-Lago, fiquei hospedado lá 2 dias. Quando fala da cadeira, o cara da cadeira. Eu sou Ultraman, eu sou Ironman. Do jeito que tava ali, só tava cortando minha respiração. Tipo, ao invés de ter uma respiração Eu falo porque eu trinquei 3 costelas, tá? E eu saí do hospital andando. Não, eu também saí andando. Eu entrei andando também, não entrei assim do jeito que você tá imaginando, não. Vou te contar exatamente a cena. Dava pra eu continuar no debate, só que aí eu respirava e cortava a respiração. Não é a respiração profunda. Você também... Fica incômodo, é uma dor forte. Aí eu pensei, deve ter o pensamento, né? Eu ia continuar mesmo com esse... Mas que eu aguentei, a dor bem. Não, eu aguento. Eu fiz uma prova de 452 quilômetros com o tendão inflamado e terminei a prova. E a maioria das pessoas não consegue terminar esse tipo de prova. Eu tenho resistência para isso. Só que eu fiquei avaliando, será que compensa eu continuar depois esse negócio perfurou meu pulmão? Fiquei fazendo pergunta, né? Falei, eu vou embora. Tô indo embora, entrando na minha escolta, nos carros da escolta. E alguém, cara, vamos entrar nessa ambulância. Eu falei, eu não preciso. Pode entrar no carro da escolta. Vamos na ambulância. Eu fiquei pensando, cara, depois por negligência eu não entrar nessa ambulância, esse negócio vai dar problema. E eu vou morrer por causa de uma cadeirada de graça aqui, porque por furar o pulmão, depois vai arrumar problema aqui. Vamos entrar. Aí, uma atitude completamente idiotizada, alguém filma, fazendo como se fosse cena de Hollywood. É assim, como eu sou um influenciador e eu ando com cineasta, aquilo ali é meio que normal no dia a dia, só que ficou tão ridículo que na hora que eu vi, no outro dia que eu acordei, eu fiquei maluco. Mas ninguém obrigou você a deitar na maca, não, aquela maca cena do oxigênio. Não, mas eu deitei na maca por prudência, não foi, eu não vi que tinha problema fazer isso. O problema foi até filmar assim, filmando de lado e jogando pra fora. Eu falei, mas a sua equipe, né? Que claro. Isso aí foi uma coisa que quando eu acordei eu falei assim, que é isso aqui, gente? Aquilo lá pra mim foi pior do que levar a cadeirada. E nenhuma vez, Clarice, eu neguei que não precisaria da ambulância. Porque teve uma agressão física. A gente não tá diminuindo teve isso. uma tentativa de homicídio. Aquilo lá chama tentativa de homicídio. Eu fiquei 5 anos na academia de direito e quando você usa uma força abrupta e mira na cabeça de uma pessoa tomada de uma forte paixão igual ele estava, ele não estava indo por uma agressão com artigo 129, ele estava indo por 121. Por que não conseguiu lograr êxito? Porque eu desviei a cabeça. Quando eu vi que ele ia sentar aquilo na minha cabeça, eu não recuei, mas eu falei, eu não vou deixar minha cabeça à mostra aqui, tirei. Eu não sei se você sabe, ele não acertou a cabeça, aí pegou nesse dedo, isso aqui ficou umas 6 semanas, não trincou nem nada, mas doeu. Ele catou outra cadeira.
Aí o meu herói, o Nunes, falou que me salvou, que se não segurasse ele ali não ia conseguir. Agora, E aí ele arremessa. Esse arremesso da segunda pegou a C6 e trincou. No outro dia eu já estava na rua. essa estratégia de acusar o Bolo de usar drogas, ela vem desde o início da campanha. Então hoje você admite que inventou essa história para se tornar conhecido? Foi uma estratégia de marketing? Não, eu continuo colocando em prova isso, porque ele não provou a inocência dele, não. Então isso não é uma questão minha, isso é uma questão dele. Se alguém falasse, eu tivesse suspeita que eu sou usuário de drogas, você acha que eles não iriam usar isso? Eu fiquei imaginando o que esses caras não iam inventar numa eleição a meu respeito. Como eles não acharam nada, não achou problema com imposto, não achou dívida, que eu não tenho nenhum tipo de problema, eles tentaram arrumar rolo meu para todo lado. Não tem? Então vamos vincular ele com o PCC, vamos vincular... Então assim, esses caras foram muito mais malignos do que qualquer deslize, qualquer fala minha. No 7 de setembro, com o Bolsonaro lá. Eu fiquei assustado quando eu cheguei, porque eu acabei de pousar de El Salvador. Quando eu entro no 7 de setembro, eu vi tanta gente com aquele boné que eu falei, credo. Então eu acho que eles assustaram um pouco com isso, sabe? Eu acho que o sistema político não estava preparado para ver alguém de fora, que é preparado para o debate, que entende, né, de lei relativamente, que gosta desses embates. Eu acho que eles não estavam preparados para isso. Essa estratégia de Bolsonaro, ela não está prejudicando esse campo político de alguma maneira? Não, e quero dar os parabéns para ele, que ele estava deixando isso em aberto, e na verdade ele tem que insistir nisso, ele tem que insistir em continuar revertendo a possibilidade de elegibilidade. Inclusive faço um apelo para a justiça brasileira, as pessoas que têm que escolher. É nítido que a gente está num sistema de freio e contrapeso, tentando regular o que o povo tem que votar. Na verdade tem que deixar as opções disponíveis para o povo. Como ele já, para quem não lembra, ele está inelegível por 3 ações, uma foi revertida. Eu sugiro, né, que o povo peça por isso. Eu não gosto, a pessoa pode falar que não gosta do Bolsonaro, mas é muito ruim você ter antagonistas políticos sendo caçados. E você olha, por exemplo, no espectro político de esquerda, não tem ninguém inelegível, não tem ninguém caçado. Sobre a prisão do Bolsonaro, se acontecer, vai ser o pior erro de cálculo da história. Bolsonaro, do jeito que está, nessa de vai preso, não vai preso, é mais uma agonia, uma ansiedade para ele, pessoalmente. Só que o povo fica em alerta. Se você prender, aí você vai ver. Aí o povo vai voltar a ficar apaixonado na causa. Eu acredito, minha singela visão, acredito que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica para tentar humilhar ele. Já tomaram passaporte, estão fazendo manobra para tomar do Eduardo. Eles vão fazer isso para humilhar o Bolsonaro, para tentar minar. Só que tudo que você faz contra um cara com senso de injustiça social, isso vai fazer com que ele cresça. Então, até hoje não foi decretada a prisão, depois de 2 anos, por que não tem essa prisão? Porque estão calculando e vendo que é a pior opção. Qual que é a lógica de falar de golpe de Estado contra um cara que nem está na presidência da República? Não faz sentido. Se o cara tá armando antes da posse, qual a lógica de falar que aquilo é uma tentativa de golpe de Estado? Porque a lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito prevê que se puna uma tentativa de golpe. Então, se acontecer o golpe, não, mas pela denúncia, o Bolsonaro estava no exercício do mandato dele quando isso foi gestado. Não. E não tem como ele dar golpe de Estado contra si mesmo. Para aquilo lá ter legitimidade, tem que ter o Lula como presidente. E os fatos, eu vou te falar o que eu acho, conhecendo algumas pessoas que estão ali envolvidas estão enroscadas nisso aí. Aquilo ali então, é bravata. Então o senhor admite que tem gente enroscada e que teve coisa errada? Não, enroscada no tanto de fala, tem as falas no WhatsApp. Eu vou falar exatamente isso. Aquilo ali é bravata, é loucura. Aquilo ali é conversa de doido no WhatsApp, falando loucura que não ia executar nunca o negócio daquele. Tentativa de algo tem que ter frustração, tem que ter o interrompimento, tem que ter... Ali não foi nem um ensaio para ação, ali foi bravata em WhatsApp. Agora, se for condenado um negócio desse aí, eu não sei nem o que eu vou fazer com o meu diploma de direito. Não faz sentido nenhum. A pesquisa mostrava que o Bolsonaro ia perder no primeiro turno. Pra você saber, a gente tinha uma pesquisa, eu estava ajudando na campanha dele, depois que a minha foi cancelada, eu fui ajudar ele. A pesquisa mostrava que ia perder no primeiro turno. Aí com a entrada do padre Kelmo, o negócio deu não pelo padre, mas pelo debate da Globo, onde o padre criou uma confusão ali, aquilo desacelerou. A entrada de Neymar, o Gustavo Lima, os sertanejos, aí começou com o Super Live daqui, fazer coisas com os influenciadores. Esse negócio levou a disputa para o segundo turno.
E quem cresceu no segundo turno foi o Bolsonaro. Só que eu acredito que o erro técnico de não ter outros candidatos conservadores, qualquer resfriado, qualquer problema no candidato... Então ele está cometendo esse erro agora novamente? Não, ele não está cometendo. Ele não vai disputar isso sozinho. Se o Bolsonaro é o cara que vai e ele conseguir lograr isso, eu espero que ele logre, mesmo eu sendo candidato, eu não estou torcendo para ele ficar fora. Isso aqui não é uma disputa para ver quem é melhor, é uma disputa quem dá conta de servir o povo. Ele já teve a oportunidade dele, eu, Pablo, sendo candidato, eu quero que ele dispute a eleição. Como está a sua relação com o Bolsonaro? Vocês andaram se estranhando na eleição municipal, ele te criticou pela candidatura. Não só ele. Não só ele. A maioria da família. Né? O Carlos Bolsonaro fez críticas públicas. A relação melhorou? Vocês chegaram a conversar? O Carlos me ligou, pediu perdão, conversou. Falei, beleza, vamos parar com isso. Só que ele ligou no dia que eu estava quase chegando em primeiro. Fez isso num momento muito oportuno, né? Isso, ele fez isso quando eu estava chegando em primeiro lugar. Eu não vi acho o valor. que era muito carinho ali no coração. Não é carinho, eles apanham muito também, sabe? Seria fácil pra mim, com tanto de besteira que ele já falou de mim, eu sentar, pegar uma fivela de cinto e bater nas pernas dele, né? Na verdade, eles são muito perseguidos, então eles não confiam nas pessoas. Eles não ouvem conselhos. O Carlos, segundo palavras do Bolsonaro, é um fio desencapado, então não tem aonde você pegar ali pra funcionar. Eu entendo eles. Eles apanham muito. Então, assim, eu conversava muito com o Bolsonaro, né? Mandava muita mensagem, tudo. Quando eu tava bem ali, tava ótimo e tal. Só que meu sentimento, e é só um sentimento conhecendo o Bolsonaro, acho que ele não gostou de ver eu crescendo de forma abrupta daquele jeito. Ele acredita no coração dele que ele tem uma missão de salvar o Brasil mesmo, e aquilo é legítimo no coração dele. E o que eu percebi? Eu percebi que o Pablo, que não poderia oferecer perigo, é um Pablo legal, tá tudo certo, eu ajudei na campanha, com estratégia, com dinheiro, né? Coloquei dinheiro na campanha, influência mais ainda. Acho que eu envolvi uns 300 mil influenciadores, né? O Brasil tem mais de 4 milhões, 300 mil eu consegui trazer para a campanha, fiz um negócio bem forte para ele. E ele foi o único que cresceu na campanha de 22. Só que quando ele viu o povo falando o tempo inteiro, e algumas pessoas, inclusive, se levantando contra ele porque não tinha candidato conservador, eu acho que ali criou uma ruptura emocional dele comigo. Agora, você não acha que essa ruptura persiste, vai persistir até 2026? Isso pra mim não faz diferença, porque você nunca vai me ver desonrando o Bolsonaro. Em 22, eu tava assim, maluco, eu cheguei a falar mal dele. Mas você desonrou várias pessoas? O Bolsonaro, mesmo que ele faça gato e sapato... Não, deixa eu te explicar. Honrar é uma posição que não é todo mundo que tem. Desrespeitar é diferente. Acredito que eu desrespeitei pessoas sim. E no meio do jogo político, quem não desrespeitou, que atire a primeira pedra. Que no jogo político o desrespeito é prioridade. No debate político é um xingando o outro, é um inventando loucura ali. Eu não consigo achar um puro ali num debate político. A questão do Bolsonaro é o seguinte. O fato, eu acreditei nele, eu acompanhava ele 10 anos antes na faculdade de Direito, as falinhas ali, as coisas que ele fazia no parlamento, eu achava ele bem da hora. Só que ele não teve a postura republicana e nem nobre quando ele teve a oportunidade. Eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Agora, se eu for para disputar um debate com ele, não espere eu entrar em atrito com ele. Eu não acho que não faz sentido. Por quê? Porque ele construiu uma esperança e ele é o maior nome de direita que o Brasil tem. Para mim, ele não é o maior nome conservador. Ele é o maior nome de direita. Quem é o maior nome conservador? Eu acho que tem muita gente escondida que vai aparecer aí. Tem gente que é conservador. Não que usa isso. Então, a gente tinha um antipetismo no Brasil e esse antipetismo, o Bolsonaro abraçou ele, pegou tudo para ele. Então, eu acredito que se ele disputar, que é o que eu faço votos, ele vai ter um resultado diferente de todos os anos que ele já disputou a eleição. Acredito que o Lula não dá conta de vencer essa eleição em hipótese nenhuma, conta da economia. Inclusive, mandar o recado para o presidente Lula. Presidente Lula, se você não apresentar um plano austero de corte de gastos, um plano fiscal de verdade, que essa ladainha que vocês estão fazendo aí com a Haddad não faz sentido nenhum. Para de gastar bilhões em viagem, para de gastar bilhões, você vai gastar agora 3,5 bilhões para contar a história para o povo brasileiro, para tentar amenizar o sofrimento deles. Né? A picanha não vai chegar, assume isso para o povo. A minha sugestão para você, se você precisar de ajuda, chame quem é empreendedor, quem é investidor, quem entende dinheiro. Eu não vou cobrar de você fazer uma gestão excepcional, porque você não entende gestão. Está provado. Você foi um sortudo em 2003 por causa do boom de commodities no mundo.
E agora você está sem sorte. E sem sorte e sem gestão. Você já vai fazer 80 anos de idade. Não jogue fora o nome que você construiu como presidente. Vai ser uma catástrofe se você não frear esses gastos do governo federal. Cadê as grandes obras? Cadê a matriz energética sendo aumentada no país para a gente gerar mais emprego? Cadê a tecnologia? Você não fala disso, cara. E está queimando todo o nosso dinheiro. Pela primeira vez na história, chegar em 9 trilhões de endividamento. Por que o Correios, de novo, Bolsonaro assume, vai lá com a gestão austera, tira a companheirada, Correios começa a dar lucro. Como que uma empresa que não tem concorrente está dando prejuízo, tem um rombo lá, tudo de novo, vai voltar tudo de novo, a gente vai ter que ir para a rua de novo. De todo mundo que é conservador, o Tarcísio é o único nome que agrada a esquerda. Então, realmente, ele é uma potência. Por quê que agrada a esquerda? É porque ele já trabalhou com a Dilma Rousseff, né? Ele já trabalhou com a esquerda, ele dialoga bem com a esquerda. O Tarcísio, ele jamais ganharia para governo se o Bolsonaro não tivesse abençoado ele. Então ele está na sinuca de bico. Agora, sabendo que o padrinho político dele é o Bolsonaro, ele não pisa nunca na candidatura para presidente. Conhecendo um pouco do Bolsonaro, é ordem hereditária. Ali vai filho 1, filho 2, não, filho 1, a Michele, filho 2, filho 3, filho 4, o Tarcísio vem por último. Então, assim, é difícil para um cara igual o Tarcísio não disputar a eleição. Para ele disputar essa eleição de presidente, jogando fora a oportunidade de ser governador de novo, acho que não é inteligente, nem para ele, nem para São Paulo. Pois é, tá aí, você viu a fala de Pablo Marçal e realmente, em alguns pontos, nós concordamos 100% com ele, porque se prenderem Jair Bolsonaro, vão ter um problema. O país vai parar, o povo vai às ruas e ele, muito inteligente, o Pablo Marçal, falando aqui que ele, em momento nenhum, ele vai se voltar contra Jair Bolsonaro porque ele entende que é o maior nome da direita, é um nome que tem uma popularidade gigantesca e ele não quer concorrer com ele. Na verdade, pessoal, o Pablo Marçal, ele está querendo concorrer para governador de São Paulo. Essa é a ideia, concorrer para governador de São Paulo. Mas para isso, o Tarcísio não pode estar na jogada, porque se o Tarcísio estiver na jogada, ele tem maioria da popularidade ali em São Paulo. E aí agora fica essa sinuca de bico. Será que ele vai para a presidência da República ou para governador? O fato é que está muito mais fácil o Marçal reverter a sua elegibilidade ali no TRE de São Paulo do que o Jair Bolsonaro conseguir reverter os seus processos ali no Supremo Tribunal e no TSE e conseguir a eleição ali, participar da eleição em 2026. Isso é fato. O mais provável que deve acontecer, pessoal, o mais provável é que Tarcísio de Freitas vá disputar para presidente em 2026 no lugar de Jair Bolsonaro e que Pablo Marçal vai disputar ali em São Paulo para governador. Agora, ele pode enfrentar alguns concorrentes de peso, pelo menos na direita e no centro. Por exemplo, o Geraldo Alckmin já sinalizou que pode, possivelmente, se Lula fosse reeleger com um outro vice, o Geraldo Alckmin pode vir a candidato ali para governo de São Paulo. E ainda temos o Boulos. Se o Boulos vier para candidato ali, governador de São Paulo, será que vai ser um embate forte ali com Pablo Marçal? Essa briga vai dar o que falar. E ainda o Nunes, o próprio Ricardo Nunes também aparece em algumas pesquisas ali, já para governador de São Paulo em 2026. A briga vai ser forte. Agora, o Pablo Marçal deixando claro aqui que nas próximas eleições ele não vai fazer esse tipo assim de briguento, né, de provocador. Pelo menos é o que ele está falando. Vamos ver, né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa entrevista foi que em todo momento o Marçal foi bastante polido e cauteloso em falar de Jair Bolsonaro, porque ele sabe que uma grande parte do eleitorado que vota em Pablo Marçal também votaria em Jair Bolsonaro. Então, há uma concorrência aí e ele não é bobo nem nada, é um cara esperto, ele não quer perder esses votos. Vamos ver aí. A verdade é que o Marçal está numa condição hoje eleitoral muito melhor do que Jair Bolsonaro, que a qualquer momento pode receber uma sentença totalmente contrária aí. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Olha só, pessoal, quero te convidar para dar um like nesse vídeo, para se inscrever. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos aqui e não é inscrito ainda. Se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito. Aqui nós trazemos conteúdos que são interessantes, relevantes e, acima de tudo, verdadeiros. Se você gosta de ver conteúdos com Pablo Marçal, com o pessoal da direita e que realmente quer fazer
a coisa acontecer. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.